Bora lá, galera, mais um vídeo do nosso canal e bora falar do Vasco do técnico Vojvoda. Tudo indica que o técnico Vojvoda recusou o projeto do Vasco. Parecia que ele tinha se interessado, mas ele resolveu no momento em não ir para a equipe do Vasco, né? Para onde será que o Vojvoda vai ou se ele vai continuar no projeto do Fortaleza? Lembrando que o Fortaleza tem um projeto bom também para o ano de 2023 e possivelmente o técnico não irá largar o Fortaleza e deve continuar por lá mesmo, galera. Coloca nos comentários o que vocês acharam dessa decisão do Vojvoda. Por que será que ele recusou o projeto do Vasco? Será que teve algum projeto melhor aí que ele foi convidado? Se tem alguma coisa por trás ou se ele vai continuar no Fortaleza? Até o momento o Fortaleza não notificou nada se o técnico irá continuar ou se irá sair. Bora acompanhar, galera, mais um programa aqui do ESPN falando tudo sobre esse jogo. Lembrando, galera, o link vai estar na descrição, Crédito Total ESPN do Grupo Disney. E bora lá acompanhar aqui tudo que a galera tá falando sobre o Vasco e o Vojvoda. Acerta em muito e dá um exemplo para toda a comunidade de treinadores de que é possível confiar num projeto de médio e longo prazo, de que isso pode ser feito. Porque senão a gente vai continuar sempre no círculo vicioso. O técnico se destaca, ele já está olhando para o time maior, para o salário maior. Por que não o objetivo de carreira... Os próprios treinadores reclamam muito, né? Exato. Não tem sequência... Mas isso não seria natural depois de 2 anos? Eu vejo que esse tempo pode ser maior, João. Vojvoda é um técnico jovem. Ele não chegou a 6 meses, ele já tem 2 temporadas com muito êxito, né? Então, ele é um técnico jovem, um cara que chegou... O pessoal está te olhando meio atravessado. Não, mas eu vejo o melhor cenário para ele hoje é ficar no Fortaleza, independentemente do time que bater na porta. Eu tenho muito carinho pelo Fortaleza. Acho que o Fortaleza é gigante também no futebol brasileiro. Cada vez maior no futebol brasileiro. Por tudo que ele está construindo. Mas a minha colocação é, você tem 0, o Vasco da Gama é uma folha de papel em branco. O Vasco hoje é uma folha de papel em branco. Você vai escrever todas as linhas nessa folha de papel. O Vasco vai construir alguma coisa. O Vasco tem uma enormidade, tem um monte de tijolo, mas não tem o construtor. E ele pode ser esse construtor, seria esse construtor. E ele preferiu não fazer isso. Tem outro nome, meu senhor? Não sabemos. Aí essa situação de quem vai ser o técnico do Vasco, agora a 777 procura um outro nome. Agora, falando ainda de Vojvoda, né, a coisa realmente começa a se encaminhar para que ele fique no Fortaleza. Mas vale lembrar que ainda não está definido. Ele ainda não comunicou ao Fortaleza que permanece. E um outro time está se afastando de Vojvoda, não descartou, porém se afasta. O Atlético Mineiro disse que não vai esperar a definição do Vojvoda, que vai buscar um outro caminho, que não tem tempo a perder. E com isso, os nomes de Kudê e Fernando Diniz ganham força no Galo. Então o Vojvoda também fica para trás nessa corrida no Galo mineiro. Os clubes brasileiros sabem que é muito difícil tirar um técnico em alta de outro clube. Por mais que seja o Atlético com potencial de investimento, inauguração de estádio, não é uma negociação simples. Tem de envolver muita coisa. Projeto, salário, poder de convencimento, tratativa entre dirigente. Então, o Vojvoda é o típico caso do técnico que está valorizado e que tem potencial de alcançar mais. Eu até entendo quando o treinador olha ali e fala, a gente bateu no teto, daqui a gente não sai mais. O Fortaleza, eu olho e falo, poxa, esse trabalho aí com mais alguns anos, quem sabe daqui a pouco o Fortaleza não está competindo com o Palmeiras, com o Flamengo, talvez num patamar financeiro menor, mas pensando com muita organização. Então, e até o Fernando Diniz. Como tira o Fernando Diniz do Fluminense tendo uma boa perspectiva? Um cara que já conhece o elenco, um Fluminense um pouco mais estabilizado. Ele está negociando para renovar o contrato, né? O contrato dele está terminando. Aquele rapaz ali, eu acho que tem também o jeitão para dirigir o Atlético. Ótimo treinador. Vamos chamar... Não pode chamar agora? Pode chamar.
É porque é importante, porque combina aqui com o que o Pascoal e o Breyer estão falando, porque vamos trazer a palavra de quem vai contratar o treinador para o Atlético Mineiro e o perfil que ele está buscando. Pois não, Rodrigo Caetano? O treinador ele tem que entender que o Galo joga sempre de forma muito propositiva, buscando a vitória, de forma intensa. Entender não, tem que buscar um assim. Fala aí, Djaminha, manda aí, Djaminha. Manda aí, Djaminha. Não, só coloquei assim, o treinador entender não, o treinador que trabalhe dessa forma, né? Então o Atlético tem que buscar um treinador que tem essa filosofia de jogo, essa metodologia. Eu acho muito legal isso, quando um diretor esportivo vem e fala, ó, nosso clube é assim, tem essa filosofia e nós buscamos um treinador assim. Não é aquela coisa, esse está fazendo sucesso no momento, vamos contratar. Eu acho legal isso, mas eu vejo que o Galo é que tem que encontrar o treinador, não o treinador, de repente, mudar o seu estilo para se adaptar ao Galo. O Atlético estava com o Turco Mohamed e o time estava patinando. Perfeito? O time começou bem e aí depois começou só a patinar. Isso. Aí não saía do lugar, começou a patinar. Trouxe o Cuca. Piorou. Que coisa, né? Conseguiu essa proeza. O time piorou. Né? E ele conhecia um clube que já tem um passado com o Cuca e um passado brilhante. O Cuca foi campeão. 50 anos depois. Ele cumpriu a promessa do Tele, né? Sim, campeão brasileiro. E campeão brasileiro. O Cuca é o maior treinador da história do Atlético. Ele ganhou a Libertadores de 13 e ganhou o brasileiro, depois de 50 anos. Veja como é que são as coisas. Um treinador com história, com passado, sabidamente um bom treinador, que é o Cuca, vai lá pro Atlético para substituir o Turco Mohamed, que o time estava patinando, aí o pessoal imaginou, vamos trazer o Cuca, porque o Cuca já começa a rapaziada, e vai ser aquele impulso. Não virou. E o rapaz ali no telão, hein? Ele tem essas características ditas por Rodrigo Caetano, Eduardo Cudê? Aí preenche os requisitos. E ele tá desempregado, hein? Intensidade é a marca do trabalho do Cudê. Olha aí. Um cara que prioriza bastante isso. Desde a época do Rosário, sempre convenceu os jogadores de que essa era a forma mais inteligente de jogar. Me lembro da Libertadores 2016, que chegou até a semifinal. Sim. Jogando bem. Um bom time. E quem estava nesse time? Lo Celso. É o desfalque da Argentina na Copa. Bem lembrado. E no Inter faz um trabalho também muito interessante naquele campeonato com uma situação difícil por causa de Covid e a gente via o Inter sustentar essa intensidade, sustentar um nível físico, ele cobra muito isso dos jogadores. Então, alguns caras... Ele tem cara para dirigir o Atlético e cara para dirigir o Corinthians. Ele tem o perfil correto para dirigir o Corinthians e para dirigir o Atlético, dentro das cobranças dos torcedores dos dois times. Mas aí tem um problema. Alguns jogadores, alguns caras no Galo, que esse ano baixaram demais o nível, a gente fala de Jair... A gente fala de praticamente todo o time, precisam aumentar e muito o nível de competitividade. E no Corinthians a mesma coisa. Como vai ser o comportamento do Renato Augusto com o Cudê? Que é um cara que não exige só, os volantes vão ter pegada e o meia vai ficar livre para circular. Opa, ali são os 11 intensos o tempo inteiro. Então, esse treinador, precisa, como o Djalma falou... O Vitão queria isso no Corinthians, você sabe disso. Não vou contar esse segredo para você, mas eu vou aqui só contar para você, vou falar baixinho. O Vitor Pereira, quando chegou... Era o plano. O Vitor Pereira... O quê? Mas o Vitor Pereira lembra o Cudê, o estilo dele de trabalho? Ele queria um time que fizesse aquela pegada ofensiva. Por isso que ele chamou os miúdos, porque os miúdos... Aquela pegada, aquela chegada, e aí não conseguiu, né? Aí, quando ele percebeu, falou, não, com esses caras que eu tenho não vai dar. Ou seja, já podemos pegar isso para uma análise de Cudê, por exemplo. Mas eu acho que nesse caso o treinador ele tem que se adaptar, porque você olhar um Corinthians hoje, por exemplo, sem o Renato Augusto, é um Corinthians enfraquecido. Ele não vai estar mais forte sem o Renato Augusto. Porque não vai, a não ser que contrate o jogador, que é difícil encontrar um jogador do nível dele e jovem, que faça essa pressão, esse recorrido todo. Então, eu acho que no caso do Corinthians, adaptar. E não era por causa só do Renato. Ele cobrou muito do Roger Guedes, que é jovem, que não tinha essa intensidade na marcação, queria jogar, mas... Então, assim, esse tipo de treinador, concordo, a intensidade é o traço dele fundamental,
mas ele tem que se adaptar a alguns jogadores, principalmente os jogadores que fazem a diferença. O novo treinador do Corinthians tem que fazer com o Renato Augusto o que o Diniz fez com o Ganso no Fluminense. Porque o Ganso estava... Mas ele ressuscitou, né? O Ganso jogou muito. O Ganso tem dinâmica. Fez a parte dele. O Ganso tem dinâmica. Faz a bola andar rápido, né? Mas o Renato Augusto também. O Renato Augusto também. Mas eu prefiro o Renato Augusto do meio campo para frente. Se eu fosse treinador, eu diria para o Renato Augusto: se você passar da linha do meio campo para trás, eu vou brigar com você. Eu preciso de você da linha do meio campo para frente. O para trás eu não quero. Ou para trás mesmo? Não, para trás da linha do campo já tem um monte de volante lá para marcar, gente. É muita gente para marcar. Eu preciso do cara que constrói. Eu preciso da luz, preciso de ter aquele brilho no jogo. Mas é o Renato Augusto. Então, não precisa que... Eu concordo com o Djalminha. Fala aí, galera, o que vocês acharam aí da decisão do Vojvoda? Será que foi certo ele não aceitar a proposta do Vasco, já que o Vasco é um time em reconstrução, né? O Vasco tá vindo da Série B e talvez ele não quer pegar um time desse jeito, ele já quer pegar um time, para assumir um time, tem que ser um time que já esteja melhor, né? No caso, o Atlético Mineiro, ou até próprio um Corinthians, né? De repente ele tá apalavrado com uma dessas equipes aí e ainda não foi divulgado, né? Porque o Atlético Mineiro não tem técnico, o time do Corinthians também não tem, né? De repente para ele seria mais interessante assumir uma dessas equipes, né? O Vasco também é uma equipe, seria para mim, na minha opinião, para a carreira dele seria muito interessante ele conseguir recuperar o Vasco, né? O Vasco, um dos grandes aí do futebol brasileiro, que nos últimos anos aí não tem conseguido se firmar na Série A do Campeonato Brasileiro, mas agora com a SAF a equipe está com mais poder econômico e provavelmente no ano de 2023 virá com um time muito melhor, né, com uma equipe muito mais competitiva, né, mas bora aguardar, porque eu acredito ainda que ele pode também continuar no time do Fortaleza. O Fortaleza também tem uma equipe muito boa também, equipe competitiva, e eu acredito que a equipe deve se reforçar ainda mais no próximo ano, já que vai disputar a pré-Libertadores, né, que é a fase preliminar, né, que antecede a fase de grupos da Libertadores. Então o Fortaleza vai precisar se reforçar, porque senão vai ficar difícil se não se reforçar para o próximo ano, né? Porque todo mundo sabe que disputar pré-Libertadores é complicado e vai ser muito importante também pela premiação. Se o Fortaleza conseguir entrar na fase de grupos, né, já vai ser uma boa por causa da premiação. Nesse ano, né, o Fortaleza conseguiu chegar às oitavas de finais, né, fez aquele jogo heróico, conseguiu passar, né, da fase de grupos com muita dificuldade, mas conseguiu passar, mas nas oitavas de finais não conseguiu arrumar muita coisa, né? Mas para mim já foi um grande feito do time do Fortaleza. Agora o Vasco também, galera, o Vasco voltou na Série A do campeonato. Para mim o que esperar do Vasco é que consiga fazer também um bom campeonato carioca, né? E também fazer uma Copa do Brasil boa, e o principal, que é se manter no Campeonato Brasileiro, não na liderança, porque eu acho que vai ser difícil, mas pelo menos se manter entre os 8, o primeiro do Campeonato Brasileiro vai ser muito interessante, né? Que o Vasco consiga ter um planejamento bom. O que entende é que a SAF tem feito seu planejamento para o próximo ano, e eu acredito que o Vasco vai se firmar na Série A. Esse negócio de Série B já ficou no passado. E deixa nos comentários o que vocês acharam da decisão do Vojvoda de não ir para o time do Vasco. Também não esquece de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade do nosso canal.